Seja bem-vindo ao programa Construindo Casas que Vendem. Nesse programa ensinamos como construir casas que se destacam no mercado, vendem mais rápido e com mais lucro. Eu sou o Ed, eu sou construtor e corretor de imóveis de médio e alto padrão. Neste episódio vamos falar como construir casas para vender sem ter formação técnica na área. O que é preciso para construir para vender sem ter formação técnica na área? Primeiro ponto, vontade. Você tem que querer. Você tem que buscar conhecimento, você tem que ir atrás de pessoas que já fazem isso no seu dia a dia, que têm resultado, que já atuam na área, pessoas que já vêm fazendo. Você tem que buscar entender como esse mercado funciona e principalmente se aperfeiçoar, buscar conteúdos. Aqui mesmo na nossa página a gente está sempre buscando divulgar conteúdos relevantes para quem quer iniciar na área ou mesmo para quem já atua na área. Então você tem que estar acompanhando esse mercado para você entender todo esse processo, como é que funciona. Você precisa ter uma formação técnica, ser um engenheiro, ser um arquiteto? Não, pelo contrário, eu não sou. Eu sou corretor de imóveis e construtor, mas eu não tenho nenhuma formação técnica específica na área, como engenheiro ou arquiteto, por exemplo. Então muita gente acha que precisa ser formado nessa área ou ter uma bagagem para iniciar e também entrar no mercado de construção, de casas, né, de construção para venda. Isso daí não é a grande realidade. Na verdade, eu sou construtor, eu atendo também muitos construtores na imobiliária e posso afirmar que 90% dos construtores, das pessoas que vivem disso ou têm isso como uma fonte de renda a mais, elas não têm formação técnica na área. Pelo contrário, elas são pessoas empresárias, médicos, pessoas que resolveram dar esse salto e fazer, né, o seu dinheiro alavancar através do patrimônio imobiliário. E essa área de construção para vender, ela é fantástica, ela é altamente lucrativa, desde que você saiba o que você está fazendo, busque conhecimento e esteja bem assessorado, é uma área que dá muito certo. Então é isso, você não precisa ter formação técnica na área, mas você precisa ter vontade, coragem e buscar pessoas que podem te ajudar nesse caminho, para que torne o seu trajeto uma maneira mais tranquila e mais segura de você iniciar na área, porque ele parece ser uma área muito complexa. De fato, existem várias coisas que são muito técnicas, mas depois que você pega o jeito e você aprende, as coisas se tornam simples. Elas têm muitas coisas, muitos detalhes, mas não é difícil. Eu posso afirmar, qualquer pessoa que realmente quer entrar nessa área, ela consegue. Então ela tem que buscar um conhecimento, estar próximo, estar junto de pessoas que também vivem disso e que possam auxiliá-la nessa jornada. E qual a diferença entre construir para vender e construir para morar? O que eu vejo é que muitos construtores que iniciam na área, como eu também atendo a outra ponta, eu sou construtor, mas também sou corretor, eu vivencio, eu tenho muitos colegas construtores que a gente também ajuda a vender o imóvel deles depois, e eu vejo que muitos, eles erram bruscamente. Por quê? Muitas pessoas querem entrar nessa área, às vezes a pessoa até tem um capital para isso, ou ela consegue recurso de banco, que são outras possibilidades que eu vou falar mais depois para vocês também sobre isso. E ela não pensa no mercado, ela pensa somente na obra. Então, às vezes ela até tem um conhecimento bom de construção, ela consegue executar uma casa, os conceitos básicos de uma obra de qualidade em termos construtivos, mas ela esquece o principal. Ela não está fazendo para morar. Então, às vezes ela coloca o gosto dela na frente. Ela simplesmente faz a casa de acordo com o agrado dela, pensando do que ela gostaria para morar, que tipo de planta que ela gostaria. E isso daí, na maioria das vezes, não dá certo. Muitos acabam tendo fracasso nessa área, acabam deixando seus imóveis parados. Eu conheço vários construtores que têm aí, não são poucas casas, que elas acabam demorando, ficando muito tempo no mercado parada, porque ele coloca muito a visão dele. Ele esquece de entender o que o mercado busca, o que o mercado quer. O que o mercado está querendo comprar. Quando você vai fazer para vender, você tem que começar de trás para frente. Você nunca vai, vou construir e depois eu vou ver o que dá. Você vai entender primeiro o que vende. Você entende o que vende, você entende o que estão buscando ali na sua região. Você vai ter os princípios básicos de uma construção, então você já vai começar na frente, porque você já vai entender o que vende. Aí a partir dali você vai vir executando todo o seu projeto, fazendo todo o seu planejamento baseado na venda. Então é isso que a gente afirma aqui no nosso canal, na nossa página. O nosso intuito é ensinar todos os conceitos da construção também em si, mas principalmente com um olhar comercial, porque quem quer iniciar nessa área, não adianta a sua casa ficar espetacular, a parte construtiva, mas ela não vender.
Se você fizer algo que as pessoas não queiram, é muito provável que não venda. Ou você vai ter que, às vezes, baixar o valor, às vezes até ter prejuízo, ficar com o imóvel parado, como eu vejo acontecendo isso com muitos construtores. Então, tem pessoas que são excelentes também na área, mas a gente sabe que muitos acabam falhando por não ter essa visão comercial. Então, quando você for construir, principalmente, você está fazendo um negócio, você está fazendo para venda. Esquece somente o seu gosto pessoal. Não que ele não seja importante, às vezes você pode também ter muitas ideias boas ali para você implementar no projeto. Mas você tem que pensar na venda. Nunca coloque à frente como se a casa fosse para você morar. Isso é um grande erro. Você vai fazer com todo cuidado, com todo capricho, que é o que eu recomendo, como se fosse para você. Isso é um grande diferencial, você fazer com todo capricho, todo carinho, porque eu sei também que tem muitos construtores que às vezes eles falham feio, eles querem economizar em coisas que não fazem sentido. Então capriche, deixe a casa bem feita, deixe a casa bonita, faça um imóvel agradável, um imóvel que você moraria nele. Porque eu vejo assim, muitos acabam falhando em coisas que não há necessidade, querem economizar em coisas que não é economia. Você acaba deixando o seu imóvel ruim, na verdade. Então faça com todo o capricho do mundo, mas lembre-se, você começa de trás para frente, você tem que fazer o que as pessoas querem comprar. E as pessoas, elas confundem o papel do engenheiro, do administrador da obra, do investidor. É muito comum, as pessoas elas não entendem o que é o papel de cada um. Então, eu vou falar um pouquinho do papel de cada um, tá? O engenheiro que você vai contratar numa construção, tem engenheiro que pode acompanhar a sua obra, que às vezes você vai contratar para ele te dar um acompanhamento, às vezes ele vai lá semanalmente ou diariamente, depende do que você acordar. Tem engenheiro que às vezes ele vai executar o seu projeto e ele não vai ter um acompanhamento ali na sua obra. Então, o engenheiro em si, ele é fundamental numa construção. Você vai precisar ter um engenheiro estrutural, tem que ter um engenheiro, um arquiteto que assine também o seu projeto, senão você nem vai conseguir fazer a sua casa, né, para vender. É obrigado você ter. Só que eles, muitas vezes, eles vão prestar um serviço de projeto para você, e se você contratar um pequeno acompanhamento. Então é um profissional importante? Sim, mas é um profissional que você vai contratar para executar a planta ou executar determinado serviço para você que você deseja. O administrador de obra, qual a função de um administrador de obra? O administrador de obra é a pessoa, ela pode ser engenheira ou não necessariamente. Eu já fui administrador de várias obras e não era engenheiro. Então, o administrador ele vai fazer o quê? Ele vai acompanhar o dia a dia da obra. Tem que ser alguém que entenda de obra, que entenda os processos da construção. Ele vai fazer toda a gestão para você da construção, gestão de material, gestão dos profissionais. Ele vai acompanhar um todo a execução da obra. E mesmo que tenha engenheiro, ele também vai acompanhar o engenheiro. Ele vai ver se as coisas também estão saindo como deveriam sair. Então, é uma pessoa que vai ficar mais no dia a dia mesmo ali da sua construção. O administrador de obras. O investidor, tem muitos que entram nesse mercado somente como investidor. Eu, por exemplo, tenho sócio investidor de construção. É uma pessoa que ela não tem o conhecimento profundo na área, ela não tem o conhecimento avançado, técnico na área da construção, mas ela quis iniciar na área, ela tinha o recurso, o patrimônio, e nós fizemos uma sociedade, o que é muito comum, muita gente faz sociedade assim, e ela entrou com o quê? Ela entrou com o capital. Ela entrou com capital financeiro, eu entrei com capital intelectual e eu que fiquei à frente, né? Então eu que estou nessa obra, por exemplo, a gente está terminando, eu ainda estou executando a construção dessa casa. Eu que fico no dia a dia, faço todo o trâmite, todo o processo e ele faz, né, a parte financeira. Então existem muitos investidores que ele quer ter também uma renda passiva, ele consegue estar fazendo isso. Se ele achar um braço, achar uma pessoa que seja da área, ou mesmo ele contrata também uma construtora, contrata todo um suporte, uma estrutura por trás, e ele consegue colocar o dinheiro dele para crescer o patrimônio dele, e de uma forma, no meu ver, até segura, porque um imóvel, se você acertar no imóvel que você está construindo, os riscos são muito pequenos. Na pior de todas as hipóteses, você não vai vender seu imóvel tão rápido como você deseja. O mercado está ruim, acontece alguma coisa. Mas assim, é estatístico, o mercado imobiliário é cíclico, ele nunca deixou de crescer, no Brasil e no mundo. Então, se você faz algo bem feito, você constrói uma casa num lugar que as pessoas queiram, uma casa legal, não tem como você não vender esse imóvel. Se você tiver os conceitos corretos, você vai vender. Então, para o investidor, ele tem uma segurança de patrimônio.
Ele está investindo numa casa, num imóvel que vai valorizar com o tempo, que se der alguma coisa ele ainda pode alugar, ele pode vender, enfim, é infinitas possibilidades. Eu não vejo assim quase risco para um investidor. O risco é muito pequeno mesmo. É muito diferente, por exemplo, se você pegar uma empresa, uma franquia. Não que sejam ruins, são coisas muito boas também. Mas você tem muito mais risco. Você vai comprar uma franquia, por exemplo, você vai investir lá 500 mil, 1 milhão, enfim, depende da franquia. Você pode dar muito certo e ter um retorno muito bom, como muitos têm, mas também você pode falir, você pode perder todo o seu dinheiro, todo o seu patrimônio, como também acontece com muitos. Então, o mercado imobiliário ele é muito sólido. Muitos investidores, eles entram, eles investem nessa área por essa segurança também que compete, essa segurança que dá para a pessoa. Porque ele vai alocar o seu capital, ele vai alocar o seu patrimônio, mas ele tá protegido. Ele está protegido da inflação, ele sempre valoriza acima, ele tem infinitas possibilidades de fazer com o imóvel. Então, o risco, ele é muito baixo. Não existe risco zero em nada nessa vida, mas o risco é muito pequeno, muito menor do que uma franquia, muito menor do que você empreender, né, num negócio, que também é muito bom. Tudo é bom, mas a gente está explicando aqui, falando da questão da construção. A construção ela é mais sólida, ela é mais segura. Se você souber o que você está fazendo, estando bem assessorado, acompanhado, seu patrimônio vai estar resguardado, vai estar protegido, desde que você saiba do que você está fazendo. Então, por isso que a gente recomenda, esteja assessorado, busque conhecimento na área, mesmo que você só vá investir, entenda do mercado, para você também, mesmo que você vai contratar uma construtora ou um sócio que vai ficar no dia a dia, para você também entender o mercado e você ver se a pessoa ou a construtora que está ali desenvolvendo junto o projeto com você, se está trazendo a visão do mercado, a visão de venda. Então, é importante pelo menos o investidor também ter essa ciência, para ele ver o imóvel que ele vai construir com um parceiro ou com uma construtora, para ele também entender esse conceito do que vende. Então, é isso que a gente também recomenda. E o administrador de obra ou o engenheiro, é isso, são pessoas que normalmente elas vão ficar mais à frente ali do negócio. O administrador de obra ele também pode ser sócio do investidor, né? Como eu também sou, por exemplo, dei esse exemplo aqui. Então é a pessoa que vai ficar lá frente, vai fazer todo o corre do dia a dia, vai colocar, né, a sua força maior de trabalho e o investidor vai entrar com o recurso. Então existem todas essas possibilidades, né, de você tá fazendo aí na área. E por que investir tempo e dinheiro nesse mercado? Bom, se a gente pegar estatisticamente falando dos maiores milionários, bilionários, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, todos eles investem em imóveis. Então, é uma coisa que assim, se você fazer uma pesquisa rápida aí no Google, por exemplo, você vai ver que quase que 100% investem na área imobiliária. Por quê? Porque ela é uma área rentável, é uma área segura. E aí existem infinitas formas de se investir na área. E nós aqui batemos, né, na tecla de se investir em construção, em construir casas para vender, tá? Então, por que fazer isso? Porque é um mercado altamente rentável, né? Normalmente ele é muito mais rentável do que qualquer aplicação financeira. No médio e longo prazo, então, nem se fala. Você pode ver aí muitos gurus de internet que ficavam falando nem para comprar a sua própria casa, morar de aluguel. Hoje você vê aí quase que 100% com as suas casas, né? Eles mudaram toda essa opinião deles. Por quê? Porque não faz sentido. O imóvel ele nunca vai deixar de ser um investimento. Se você comprar um bom imóvel, ele é um investimento, não tenha dúvida. Então as pessoas nunca vão deixar de comprar os imóveis, porque elas sempre têm essa necessidade também, às vezes de uma mudança, a família cresceu, ela quer ir para uma outra cidade, ela está vindo de um outro lugar. Então o mercado imobiliário ele ainda tem uma demanda reprimida. Ele tem uma demanda reprimida. Tem muito mais gente querendo imóvel do que imóvel disponível. A gente fala assim, nossa, mas tem um monte de gente fazendo. Não tem problema nenhum, porque ainda existe uma demanda reprimida. O Brasil é muito grande, né? Nós estamos num país enorme. Então, em cada região, tem muita gente buscando. E as pessoas que se qualificam, as pessoas que entendem como esse mercado funciona, e principalmente com o olhar aí da venda, elas se dão bem, porque elas vão entrar na área, elas vão construir casas boas, elas vão vender, elas vão obter seu lucro e elas vão proteger o seu patrimônio. Então, eu investiria, sem sombra de dúvida, e inclusive invisto por isso. Quais os maiores benefícios em se construir para vender? Bom, a gente já falou vários aqui ao longo da nossa conversa. No meu ver, resumindo,
você vai ter um ganho muito superior a qualquer aplicação financeira, muito superior mesmo. Muito difícil você achar qualquer aplicação financeira que dê o retorno de construção para venda. Principalmente se você comparar no médio e longo prazo, então, é disparado a diferença, é disparado. Proteção de patrimônio, então o seu dinheiro está protegido, aliás, está mais protegido do que o dinheiro aplicado. Alta valorização, você sempre vai estar com o seu imóvel valorizando. Então, por mais que você, em determinado momento, o país está em crise, aconteça qualquer coisa, você não vendeu ali naquele período, com o passar dos anos ele não vai regredir. Pelo contrário, ele vai aumentar. Como eu falei, desde que você invista nos lugares certos. Por exemplo, vou dar um exemplo, talvez vocês entendam, um exemplo bem curto aqui, mas, por exemplo, eu mesmo, eu só invisto em construção para venda, em imóveis em condomínio. No meu entendimento, vale muito mais a pena porque existe uma demanda muito maior. Como eu também sou corretor, eu sei que hoje quase que 90% das pessoas que têm um imóvel em bairro, elas tentam ir para um condomínio. Elas às vezes querem vender e querem ir para um condomínio. Um imóvel no bairro, ele não tem a valorização que tem um condomínio. Não que ele não vá valorizar, ele também vai, depende da região. Tem lugares que nem condomínio às vezes tem, então o mercado ainda acaba funcionando no bairro. Mas se você pegar em regiões mais desenvolvidas, o pessoal só quer condomínio. Então as casas no bairro, ela dificulta muito mais para vender. Eu sei que tem muitos construtores que também vivem disso, constroem e vendem casas em bairro. Ela também dá lucro. Lógico que se você fizer certo, você também vai ter lucro. Mas a procura é muito menor. E o lucro também é mais baixo. Então quando você fala do imóvel em condomínio, você tem uma demanda muito mais alta. Então o que acontece? Você tem uma possibilidade de ganho maior também. E tem muitas mais pessoas querendo comprar. Que é o que aconteceu, né? É o que acontece hoje. As pessoas querem segurança, elas querem estar dentro de um lugar que pelo menos tem uma portaria, tem um Ronda, que ela saia e não tenha problema, né? Deixe sua casa lá, tenha mais segurança para os seus filhos, para os seus familiares, pode dormir mais tranquilo, porque a gente sabe que infelizmente no Brasil tem muitos lugares que a segurança deixa a desejar, né? Na maioria dos lugares. Então, por isso que o condomínio, a ascensão dele nos últimos anos ela é absurda, absurda. Então, no meu entendimento, o investimento certo num condomínio bom, bem localizado, você tem uma proteção absurda do seu patrimônio e um ganho quase que certo. A gente não pode garantir 100% nada, porque vai depender de vários fatores. Mas a probabilidade de você ganhar e ter um retorno financeiro nessa área, quando você constrói para venda, ela é enorme. Outra coisa que eu vejo também, alavancagem de patrimônio, porque assim, muita gente, ela já tem sua renda, ela trabalha, ela tem suas outras atividades e ela quer entrar, ela quer ser um investidor, ou ela quer trazer um sócio que vai ficar ali tocando a obra, ou ela vai contratar uma construtora qualificada, boa, que vai resolver tudo para ela e ela vai entrar com patrimônio. Essa pessoa, ela faz uma alavancagem de patrimônio, porque às vezes o dinheiro dela aplicado, para ela conseguir chegar num número, apenas através de rendimento financeiro, ia demorar muito mais. E numa construção para venda, ela fazendo os conceitos todos corretamente, ela consegue aumentar o seu patrimônio de uma forma mais rápida, muito mais rápida do que na aplicação financeira e segura. Então, essa é uma grande vantagem, na minha opinião, é você também ter uma alavancagem mais rápida de patrimônio. Outro benefício que eu também acho isso, pelo menos para mim, é uma coisa muito bacana, eu acho que as pessoas também podem olhar com esse olhar. Quando você faz uma casa para venda, é claro que a gente está falando um negócio aqui comercial, né? Óbvio que você vai fazer visando lucro e tem que ter lucro mesmo, senão não faz sentido nenhum você trabalhar sem o lucro. Mas o que eu acho muito legal é que você também está ajudando, você está possibilitando uma família ter um lar. Quando você entrega algo de qualidade, você faz uma casa com todo carinho, você pensa nos detalhes daquela família que vai comprar o seu imóvel, para que eles sejam muito felizes naquele lar. Então eu vejo como uma contribuição social também, porque você está fazendo algo que é útil, a sociedade precisa. E ela precisa de bons construtores, ela precisa de boas casas, casas que não dê dor de cabeça para elas quando elas estiverem morando, que elas sejam felizes nos imóveis. Então eu acho que isso também, existe um poder social nisso, porque você está ajudando pessoas que querem um lar melhor, querem aumentar, querem ser felizes numa nova casa. Então o construtor, a pessoa que está nessa área, que faz para venda,
ela também possibilita isso, envolve muita gente. Você, além de tudo, qual outro ganho que eu vejo? Como eu acho isso, na verdade, fantástico. Você movimenta a economia, você ajuda muitas pessoas, você se ajuda e ajuda muitas pessoas. Porque, por exemplo, numa única casa que você vai construir, se você pensar assim, pensando pequeno, nos prestadores de serviços diretos que você vai contratar, nós estamos falando aí no mínimo de umas 20 pessoas, vai passar pela sua obra. A gente está falando dos pedreiros, do servente, nós estamos falando do pessoal de impermeabilização, calheiro, eletricista, pintores, gesseiro, pessoal de esquadria, telhado, fora o pessoal de material de construção que você compra os materiais para fazer. Enfim, é uma cadeia muito grande, muito grande mesmo. Então você também ajuda a movimentar a economia. E isso é importante para o país. Você também está ajudando, você está empreendendo nessa área. Então muitas famílias, com uma única casa que você vai fazer, você ajuda muitas famílias a colocarem o pão de cada dia no seu lar. Então eu acho isso fantástico, porque não é algo que você está fazendo só para você. Você está ajudando também as pessoas que vão participar, vão trabalhar na sua obra, você está ajudando elas e você também está ajudando as pessoas que vão comprar esse imóvel. Depois também tem os corretores que vão vender o imóvel, que também vão ter a sua corretagem. Enfim, é um giro assim absurdo. Aí tem o pessoal que trabalha com financiamento, aí tem o pessoal que vende consórcio, enfim, é muita gente envolvida. Então eu acho fundamental que existam construtores, existam pessoas que querem atuar nessa área, porque envolve muita gente por trás. Você também está ajudando muita gente e ajudando, claro, você e a sua família também. Então, esse também é um grande benefício no meu entendimento. E por que não abrir uma franquia, por exemplo, ao invés de entrar nesse mercado? No meu entendimento, volto a falar, franquia é um negócio bom também. Não dá pra gente falar que é ruim. Tem muita franquia excepcional. Eu também não tenho conhecimento avançado sobre o tema para eu poder ficar aqui falando sobre franquia. Mas qual a principal diferença? Na minha visão, a franquia, por mais que tem muitas que dão muito resultado, dão muito retorno, também tem toda uma estrutura por trás, você tem um risco. Um risco não é pequeno. Você vai lá e investe, por exemplo, R$500 mil, R$100 mil, R$1 milhão para abrir uma franquia. Tem muitas que dão muito certo e tem muitas que falem. Você pode aplicar todo o seu capital e se o negócio não funcionar, você perde inteiro ele. Assim como qualquer negócio que você vai montar. Então o risco é muito maior. Você pode ter retorno? Óbvio, claro que pode. Mas o risco é muito maior. Quando você vai falar em construção para vender e você capitaliza o seu patrimônio numa obra, numa casa, por exemplo, você fazendo um comparativo de risco, o risco da construção é muito mais baixo do que o da franquia. Eu vou falar por quê. Quando você faz uma casa, o seu patrimônio está capitalizado na casa. Então, se tudo der errado, você tem um imóvel, você tem a casa. E a sua casa, no passar do tempo, ela tende a continuar valorizando. Então, você não vai perder o seu recurso. Você pode alugar a sua casa, você pode vender ela mais caro com o tempo. Enfim, seu patrimônio está protegido. E vamos dizer assim, se você não buscou ajuda de ninguém, você errou em tudo que você fez, aí você vai ter que vender sua casa mais barato porque está tudo errado, você não conseguiu fazer os conceitos corretos. Na pior de todas as hipóteses, talvez você vai trocar figurinha, você vai pegar seu capital de volta. Porque perder dinheiro é muito difícil. Pode acontecer de você perder também. Se você cometer erros sérios na construção, você também pode perder. Mas ainda assim, tudo você não vai perder. Como, por exemplo, numa franquia, você corre o risco de perder tudo. Então, é isso que eu acredito que é a principal diferença. Ambos são negócios e ambos são bons negócios. Não tem como falar que são ruins. Eu estou fazendo só um comparativo de risco. O risco da construção para venda, ele é muito mais baixo do que da franquia, tá? Nesse ponto que eu passei aqui para vocês. Então, por isso que eu acredito que, às vezes, o investidor e a franquia, normalmente, se você quer ser só um investidor, ela vai te gerar trabalho. Você vai ter que lidar, você vai ter que contratar gerente, vai ter que contratar pessoas, você vai ter que ficar mais ativo ali no negócio. Na construção, se você buscar um sócio, por exemplo, que vai tocar a sua construção, ou uma construtora qualificada que vai executar tudo, você praticamente vai ter uma renda passiva. Na franquia é um pouco mais difícil. Por mais que você contrate gerentes, contrate toda a estrutura, você vai ter que ainda assim dispor mais da sua energia. Então, esse para mim é a principal diferença.
Por que algumas casas demoram para vender? Bom, esse tema eu vou passar resumido agora para vocês, porque eu já fiz outra aula falando muito sobre essa parte, tá? Por que demora para vender? Porque foi feito sem pensar na venda, primeiramente. Não estudou o que o mercado busca, o que o mercado está disposto a pagar, o que o mercado está disposto a comprar, fez uma planta que não é comercial, uma planta que as pessoas não gostam, não colocou uma qualidade de acabamento bacana na casa, errou em fatores de design, iluminação e também, às vezes, errou em detalhes básicos de construção. Fez uma casa muito mal construída, cheio de problemas, cheio de defeito, também não vai vender. Então, depois, se vocês quiserem, aqui no próprio canal, tem uma aula que eu fiz falando extensamente sobre isso, mas eu estou repassando um pouquinho aqui, porque também faz parte, né, do conteúdo de hoje, mas principalmente são esses itens, tá? E também a precificação errada, tá? Planta errada, precificação errada, fez em lugar que ninguém quer comprar. Então, tudo isso você tem que fazer uma análise para que você construa algo que vai vender e não construir alguma coisa para ver se vende. Onde as pessoas mais erram na construção? No meu entendimento, uma coisa acaba linkada com a outra, mas ela acaba fazendo o que as pessoas não querem comprar. E aí, se a gente falar tecnicamente na construção, eu vejo que muitas pessoas, às vezes, eles querem economizar em coisas que não faz sentido. Tem coisas que você tem que investir no seu imóvel, para você valorizar mais ele, para brilhar o olho do cliente quando ele entrar ver. E principalmente, você tem que ter boa mão de obra. Você tem que ter pessoas profissionais, qualificados, competentes, para você executar uma construção bem feita. E isso você consegue através de estratégias que a gente também acaba ensinando, né, no nosso longo das nossas aulas, né, do nosso dia a dia. Quarto. Então você tem que ter bons profissionais ao seu lado. Você tem que estar junto com pessoas competentes, qualificadas, para que você faça também uma construção bem feita, que você consiga fazer uma obra com menos erros possíveis, porque erros todas vão ter. Todas, sem exceção, alguma coisa sempre vai ter errada. Mas dá para você diminuir drasticamente os erros da sua casa, principalmente quando você vai fazer para vender. E chegar a uma construção aí quase que, não diria perfeita, porque não tem perfeita, mas quase que perfeita, atingindo um nível bem alto aí de qualidade e uma casa altamente comercial. Então, no meu entendimento, você tem que tomar muito cuidado, esteja aliado a profissionais qualificados, a profissionais que já têm uma certa referência aí no mercado. Por exemplo, você vai contratar uma equipe de pintores bons, vai ver o trabalho dele, vai ver se está bem feito. Não vá só pelo preço, porque eu sei que muitos construtores e profissionais aí da área, às vezes o cara se baseia muito no preço somente. O fulano tal cobrou tanto, então vou fazer com ele. Mas aí, às vezes, ele vai cagar todo na casa. Então, tome cuidado com isso. Nem sempre o mais barato é o melhor. Não estou falando que o mais caro é o melhor, também não. Às vezes você acha um meio termo, mas você tem que fazer análise, você tem que ver. Você vai contratar um pintor, um gesseiro, um eletricista, vai buscar indicação, vai ver o serviço da pessoa. E quando você tiver bons profissionais ao seu lado, que é o que eu faço hoje, eu valorizo muito o pessoal que está próximo de mim. Então, todas as casas que a gente acaba construindo aqui no nosso dia a dia, né, ao longo dos anos, praticamente hoje são as mesmas pessoas, porque eu já testei muita equipe, eu já passei por muita gente e já tive muitos problemas, e aí nisso a gente acaba aprendendo, entendendo todo o mercado. A hora que você acha bons profissionais, eu valorizo muito. Então, muitas vezes, a gente acaba pagando mais caro com um profissional que está do nosso lado. Eu sei que determinado serviço com outra pessoa poderia encontrar um pouco mais barato, mas eu não troco porque depois que você acaba também tendo uma certa, não só afinidade, mas a lealdade das pessoas com você, as pessoas conhecem o seu caráter, conhecem que você quer fazer algo bem feito, elas também sabem que você vai cobrar elas para que façam bem feito, então vai acompanhar. Então, depois que você tem esses parceiros do seu lado, você tem que seguir com eles. Eu recomendo que siga por muitos anos, porque é importante você ter uma equipe, uma estrutura. Quando você inicia na área, você não vai ter essas pessoas, mas no decorrer do tempo você vai fazendo, você vai pegando amizade, você vai entendendo, você vai vendo quais são os melhores, qual te deixa na mão, e aí você vai trazendo eles para
para perto de você. Então, em toda construção, você acaba nem cogitando, às vezes, outros profissionais. Claro que faz parte você também cotar com outros para ter referência de preço, para entender se o que estão cobrando está correto, mas você tem que valorizar também as pessoas que estão ali te ajudando no dia a dia, as pessoas que também entregam, que também são boas. Então, isso daí é fundamental, você ter bons profissionais do seu lado, bons prestadores de serviço, porque ninguém constrói uma casa sozinho, é muita gente envolvida. Você vai ser o idealizador, você que vai entender o que vai fazer, vai pensar no que vai fazer. Puta, eu vou fazer uma casa aqui, estou com esse sonho, vou fazer isso, vou vender. Tudo parte da sua concepção, da sua cabeça. Mas aí depois você também vai executar, você também vai estar no dia a dia, vai pôr sua mão na massa, mas você vai precisar de ajuda de muita gente. É bastante pessoas envolvidas numa única construção. É muita gente mesmo. Então você vai ter que ter bons aliados. É engenheiro, é arquiteto, é pedreiro, é gesseiro, é pintor, é marmorista, é cara de esquadria. É muita gente mesmo. Então esse mercado ele é fantástico. E ele requer atenção e cuidado. Se você seguir alguns conceitos, se você estiver bem assessorado, estiver próximo de pessoas que já vivem disso, fazem isso, buscar aí atalhos, né, que vão te ajudar a errar menos nessa sua jornada, eu não tenho dúvida que você também pode ter muito resultado nessa área, muito resultado mesmo. Então, não erre na mão de obra, não erre na sua planta, não erre começando a fazer as coisas da sua cabeça. Pensa primeiro, conversa, entende, vai buscar ajuda, vai buscar mentoria, curso, vai entender o que funciona e o que vai vender na sua área, principalmente. Então tome cuidado com esse erro. Esse é um dos principais, é você construir, digamos assim, uma coisa que ninguém quer. Aí, por melhor que você faça a construção, deu tudo errado. Você precisa fazer algo que as pessoas queiram comprar. E como começar? Como começar nessa área? Bom, eu acho que tudo que a gente abordou aqui já deu para vocês entenderem, terem um norte de como começar. Você pode simplesmente iniciar sozinho, você pode iniciar com sócio, você pode iniciar com investidor, você pode fazer infinitas coisas. O primeiro passo é você se aperfeiçoar, entender como é que funciona. Eu acho que tudo que nós estamos passando aqui também tem muito conteúdo de valor que talvez já vai abrindo a sua cabeça para essa área. E você tem que dar o primeiro passo. O primeiro passo é querer aprender, é querer evoluir. Busque ajuda, busque mentoria, busque pessoas que vão te ajudar ali no caminho. E isso daí vai facilitar muito o seu trajeto. E às vezes as pessoas falam, mas eu não tenho, às vezes, dinheiro para começar. Eu, falando por mim, quando eu comecei, eu também não tinha dinheiro para começar. Mas eu comecei com a vontade. Eu tive todo um problema sério na minha casa. Depois nós vamos fazer uma jornada falando sobre isso na casa que eu moro hoje, que eu construí, foi a minha primeira casa. Tive problemas seríssimos que me custaram mais de 90 mil reais de prejuízo. Só que isso me trouxe uma bagagem absurda. Eu tive que correr, aprender, buscar entender tudo como é que funcionava. E eu acabei aprendendo muita coisa sobre construção que hoje me ajuda no meu dia a dia, né? E a gente acaba executando casas, fazendo casas para as pessoas, construindo para vender. Também atuo na área imobiliária como corretor. Então, tudo que aconteceu comigo hoje eu vejo também como uma bênção. Mas eu estive sozinho lá atrás. Eu fiz sozinho, quis fazer minha casa sozinho e eu tomei na cabeça. Resumindo, tomei muito na cabeça. Hoje, se eu tivesse alguém que me orientasse, eu teria evitado muitos problemas mesmo. Então, a construção ela é muito boa, mas você tem que estar muito atento com pequenos detalhes que podem te dar grandes prejuízos. Então, como que você vai começar? Querendo, uma força de vontade, buscar conhecimento sobre a área, estar antenado ao mercado e dar o primeiro passo. Mesmo que você não tenha dinheiro, você pode às vezes usar recurso do banco para fazer isso. A gente também fala muito sobre isso, você pode pegar recurso do banco para fazer isso. Se você não quiser ou não conseguir pegar recurso do banco, você pode chamar um sócio que tenha o recurso, que esse sócio vai ser um sócio investidor, desde que você tenha capacidade técnica, a pessoa veja que você sabe o que você está falando, que você sabe construir, que você entende os processos, que você está trazendo uma visão de mercado para ela. Tem muito investidor aí que o cara está com dinheiro que ele não sabe onde põe. E às vezes ele só queria alguém, como por exemplo, se você não tem o recurso hoje, alguém como você que tem a vontade, que vai ficar no dia a dia, que vai fazer para juntar
essas duas pessoas e eles conseguirem fazer, ambos ter o resultado que eles esperam. O investidor fazer o patrimônio dele crescer, ter mais resultado financeiro e essa pessoa que vai ficar ali no dia a dia também ter o seu retorno. Então, você pode começar também sendo investidor, você fala, putz, eu tenho dinheiro, mas eu não tenho tempo para fazer, eu não tenho quem faça. Aí você pode achar outra ponte. Você entendendo todo o processo, você também aprendendo todo o processo, vai ficar muito mais fácil de você achar um parceiro que vai fazer com você, como sócio, ou como engenheiro, ou como você contratando um engenheiro para ele também cuidar, ou contratando uma construtora, ou contratando um administrador, mas aí pelo menos você já vai ter noção da construção, você vai entender como o mercado funciona e você também vai saber como cobrar. Então você também pode fazer sendo investidor, tendo recurso ou não tendo recurso. É um mercado que dá para você iniciar de várias formas, mas você só vai conseguir ter resultado e iniciar na área entendendo como é que o jogo funciona e entendendo o mercado. Então isso é o principal, é buscar conhecimento na área. E o que as pessoas não devem fazer? Bom, tudo que nós falamos aqui, a gente já falou tudo também que ela não deve fazer, certo? Para encerrar a nossa aula de hoje, no meu entendimento, eu sempre bato nessa tecla. Você não deve fazer uma casa que as pessoas não queiram comprar. Se você errar nisso, acabou, tá tudo errado. Então, primeiro você vai começar de trás para frente. Você vai construir algo que as pessoas queiram comprar, em lugar que as pessoas queiram morar. Primeiro passo. O que você também não pode fazer de jeito nenhum? Errar na planta da sua casa. A planta é o projeto. Se você bolou a ideia do que as pessoas não gostam, aí você vai erguer as paredes, vai começar a sua casa, depois de pronta, não tem o que fazer. Aí não tem o que fazer mesmo. Então você tem que acertar na planta, tá com a planta correta antes de iniciar a obra. Com a planta certinha em mãos, aí você vai partir para a construção. Durante a construção, o que você não pode errar? Mão de obra. Você vai achar profissionais, equipe de pedreiro, pessoas boas, vai buscar referência, vai ver casas que já foram construídas, vão ver se as pessoas fazem bem, se tem uma qualidade. A gente tem muitas técnicas que a gente usa para identificar isso. Aí, a partir do momento que você também achou uma equipe boa, você vai ter que ter um conhecimento legal, não precisa ser também extremamente profundo como um profissional da área, mas com conhecimento razoável, com coisas que a gente já até indica aí, né, que nós orientamos, né, os nossos seguidores aí vem orientando ao longo da nossa jornada, que está só iniciando, a gente vai fazer ainda muita coisa. Você consegue saber se estão sendo respeitadas as normas, as regras ali da construção, as coisas principais que podem te dar sérias dores de cabeça. Então, você vai ter que entender para você ver as principais etapas de uma obra, depois que tem a mão de obra correta, se ela está sendo executada da maneira segura, da maneira que não vai te dar problema no futuro essa construção. Então, esse também é um grande erro que você não pode cometer. Você precisa acertar na mão de obra e entender os processos da construção. E durante a construção, todo o acompanhamento. Aí quando chegar na fase, já que vamos pensar assim, se acertou em fazer algo que as pessoas querem comprar, se acertou na planta, se acertou na equipe, sua obra está fazendo bonitinha, aí vai chegar a fase lá de acabamento, você também não pode errar nessa parte. Não adianta você querer economizar muito nessa área, porque eu vejo que muitas pessoas vai gastando, às vezes acaba perdendo um pouquinho a mão em algumas coisas que daria para economizar, aí chega no acabamento, ela quer economizar ao extremo, e o acabamento é a cereja do bolo. Você não pode errar. Existem formas de você deixar uma casa com acabamento excepcional gastando pouco. A gente tem várias técnicas que a gente usa também para fazer isso. Existem muitas maneiras de você fazer. Só que aí você tem que deixar a casa linda, você tem que deixar a casa bonita. Então, colocar acabamentos de qualidade, esquece de fazer somente do seu gosto. Como eu falei, seu gosto pode ser também muito bom, mas pense se o seu gosto é o que as pessoas estão querendo. Se o seu gosto pessoal não é o que as pessoas estão querendo agora, esquece seu gosto pessoal. Foca no que as pessoas querem, foca no que está vendendo. Acabamentos mais clean, mais neutro, casas que tem um contraste ali que elas combinem, né, as coisas, enfim, na dúvida, vai sempre no neutro, no clean. Você está fazendo para vender, esquece o seu gosto pessoal. Então esse também é uma coisa que você não pode errar, que você não pode fazer, aliás. Outra coisa que você não pode fazer é também, na minha opinião,
querer fazer tudo sozinho. Como eu falei, dá para você sair arriscando tudo sozinho, eu vou fazer, eu vou descobrindo no meio? Claro que dá. Você vai conseguir também? Claro que você pode conseguir, só que você vai tomar muito na cabeça. Você vai tomar muito na cabeça ao longo desse tempo. Então, no meu entendimento, hoje em dia tem muitas formas de você evitar muitos problemas, porque você vai pegar pessoas que já passaram por muitos problemas, elas podem também te ajudar, te orientar e evitar com que você tenha problemas que elas já tiveram. Ela pode te direcionar a coisas que também vão funcionar melhor, a coisas que de repente vão ter uma aceitação maior no mercado. Então, assim, no meu entendimento, você deve buscar ajuda para iniciar na área. Isso é o que eu penso. Você pode começar sozinho? Também pode. Mas se você buscar ajuda, hoje em dia tem muita coisa aí na internet que você pode te ajudar. Nós mesmos postamos muitas coisas aqui legais que você também pode, se você achar útil, ir acompanhando e seguindo. E aí você não vai sair do zero. É diferente de falar, vou sair do zero, sem noção nenhuma do que você está fazendo. Então você vai ter um norte. Então, no meu entendimento, não ande sozinho. Comece com ajuda, comece com alguém que as coisas vão ser muito mais fáceis. Você vai ter um suporte por trás, você vai entender as pedras que as pessoas já passaram e você pode evitar elas e já começar a ter um resultado muito legal desde o começo. E outra coisa que eu acho que as pessoas não devem fazer de forma alguma é desanimar se ela não tiver o recurso para fazer. Porque, como eu falei, existem muitas formas. Eu acho que na vida, quando a gente quer fazer alguma coisa, o dinheiro é importante. Claro, você não vai conseguir construir uma casa sem dinheiro, mas você tendo vontade e se capacitando, pode ter certeza que você vai conseguir. Existem várias formas de você conseguir. Eu acho que na vida a gente tem que estar preparado para quando a oportunidade bater a porta, que é o que aconteceu comigo mesmo. Então, se qualifique. É uma área muito boa, é uma área muito próspera. Aprenda, entenda quem está na área, estude, acompanhe pessoas que têm resultado, que conseguem ter um olhar que vai agregar para você. E o dinheiro você vai conseguir. Se esse for o problema, você vai conseguir, através de banco, através de investidor. E se você é investidor e tem o recurso e também fala assim, puta, mas eu não tenho a pessoa, você também vai conseguir. Se você entender tudo aquilo que a gente vai ensinar ao longo aqui da nossa jornada, você vai achar bons administradores, boas construtoras, sócios também, que pode vir a ser, e vocês andarem junto aí no seu empreendimento, né? Que de certa forma é um empreendimento, uma casa para vender. Então é isso, existem soluções. O que não pode é você, por primeiro obstáculo, achar que não dá. Vai ter obstáculo? Vai, mas se você estiver acompanhado de pessoas que podem te ajudar nessa jornada, nesse caminho, você vai já entender, você vai entender os processos, vai clarear muito mais a sua cabeça. Então é isso, eu acredito que todos podem se dar muito bem nessa área, desde que queiram, desde que tenham força de vontade. Eu mesmo adoro a área, é uma área que eu me encontrei. Gosto muito do que eu faço, porque, como eu falei, eu vejo muita coisa envolvida por trás. Não é simplesmente uma casa, não é simplesmente o lucro que você vai obter. Que claro que a gente também tem que fazer pensando no lucro, principalmente também. Mas tem todo um por trás, tem as pessoas que você vai ajudar, que você vai ajudar uma família a morar num lar que ela vai se sentir bem, vai ajudar os prestadores, envolve muita coisa por trás. Então é uma área muito desafiadora, mas muito legal. Recomendo que você invista, tenho certeza que você vai gostar. E quem já investe na área e também está passando dificuldade, está tendo problema, às vezes não consegue vender seus imóveis, como eu conheço muitos construtores que infelizmente passam por isso, continue nos acompanhando aqui, a gente vai estar sempre compartilhando dicas, conteúdos relevantes que a gente com toda certeza pode ajudar passando uma visão mais comercial para vocês entenderem, estarem acompanhados aí do que de fato pode ajudar vocês a venderem as suas casas mais rápido. Então, esse é o nosso principal objetivo, é ajudar as pessoas que querem iniciar na área a construírem casas que vendam, casas boas e que vendam, que as pessoas gostem. Espero ter contribuído um pouco com vocês aí e a gente vai sempre postando mais conteúdos aqui, continue nos acompanhando. Um abraço a todos aí.